Veja aquela menina que vem aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar. Porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. Tem uma coisa que a galera fala em rede social que é muito comum hoje em dia. Não importa o que é dito, importa quem diz. E é um comentário sobre a seletividade com a qual as pessoas analisam uma fala controversa. E esse clipe que você acabou de ver é o tipo de coisa que corrobora a realidade nesse comentário. Nós vimos aí o presidente Lula, inclusive foi aqui em Fortaleza, um detalhe que não passou desapercebido. O presidente estava cumprindo uma agenda de entrega de habitações populares, e aí em algum momento ele virou para uma moça lá do palco que estava com ele, e aí falou, ó, essa aí, ó, vamos parar de ter filho, vamos estudar, você tem que estudar. E as crianças da moça ainda apontaram, ainda riram, aparentemente concordando com as palavras do presidente. E aí que tá. Eu acho que se você pegasse 1000 brasileiros e perguntassem se eles concordam com essa afirmação de que alguém que depende de ajuda do governo deveria ter menos filhos, uma pessoa pobre não deveria ficar tendo filho adoidado, certamente é como algumas pessoas falariam. Eu acho que uma parcela gigante da população brasileira provavelmente concordaria com isso. Obviamente, é algo muito esquisito de ouvir de alguém como o Lula, especialmente porque geralmente as pessoas que têm essa retórica de que pobre não devia ter tanto filho são pessoas que tipicamente também se opõem à assistência governamental a pessoas de baixa renda que têm filhos. Claramente, é o tipo de coisa que se eu ou você falássemos na internet, provavelmente a gente teria que desativar o nosso Twitter logo em seguida, porque a insinuação de que pessoas pobres não deveriam ter filho é o tipo de coisa que, num ambiente como, digamos, o Twitter, seria profundamente detonada. Isso é bastante peculiar. Como eu falei, esse é o tipo de fala que eu esperaria de um Bolsonaro, de alguém com pensamentos mais liberais, pessoas que se opõem ao governo ficar auxiliando gente que, sem ter condições para isso, tem não só 1 ou 2, mas até como é o caso dessa moça, 3 filhos. A propósito, falando dessa moça, mesmo que você concorde com essa afirmação, como muitos provavelmente concordam, ainda é extremamente indelicado apontar para aquela mulher, a câmera lá focando na coitada. Eu me pergunto se teria sido melhor o Lula dar essa opinião no abstrato, né? Falar assim, ó, tem gente aí que tá tendo muito filho e tal. Eu não sei se seria melhor ou pior. Talvez dizendo gente aí que tá tendo muito filho e depois fica dependendo do governo. É um pensamento meio meritocrata até. Você pode ter filho só quando tem grana, então, mano, é o tipo de coisa que eu falei. Nossa senhora, eu consigo imaginar o tipo de coisa. Acho que eu passo muito tempo no Twitter, então eu já consigo imaginar exatamente o que diria se essa fala tivesse vindo de qualquer outra personalidade que não é o líder máximo da esquerda no Brasil nesse momento. É o tipo de fala que pessoas tipicamente de esquerda se opõem, porque eles diriam, sem dúvida, no Twitter, que é onde esse tipo de pauta acaba tendo longevidade, porque eu acho que a esmagadora maioria dos brasileiros não se opõe a essa fala. Inclusive, muita gente estava passando pano para o Pula. Muita gente estava passando pano para o Lula falando exatamente isso, mas eu não discordo dessa fala. Eu acho que a maioria das pessoas não discorda. A ideia de ter um planejamento financeiro e de fazer o que você tem capacidade de arcar é uma questão de responsabilidade pessoal básica, que geralmente pessoas mais orientadas ao lado do Lula rejeitam. Esse tipo de fala, esse tipo de pensamento meio meritocrata é uma coisa que a galera da esquerda tipicamente não é muito amigável. Eles acreditam que o papel do Estado é justamente prover o básico, o mínimo para a sua população. E eu concordo com isso. É curioso que a fala do Lula, quase impaciente, eu diria, teve um tonzinho de tipo, mano, peraí, a gente está tentando te ajudar, mas você não está se ajudando. É curioso, porque é quase como uma admissão de que o povo está indo além da capacidade do governo de ajudar. Então, por causa disso, ele só não falou, vamos fechar essas pernas. Só faltou isso, basicamente. Sobre o lance de vamos fechar essas pernas, algumas pessoas também apontaram a ironia do fato de que é efetivamente um homem dizendo para uma mulher o que ela deve ou não fazer com o seu corpo. Como eu falei, essa fala do Lula é aquela coisa assim, ó, perfeita para ser cancelada no Twitter. E, obviamente, não foi, porque me parece que, a contragosto, as pessoas que tipicamente apontariam esse tipo de fala como problemática, por ser alguém do seu lado,
não estão tão engajados em corrigir esse tipo de pensamento. E aí volta aquilo que eu falei no começo. Esse papo de que não importa o que é dito, importa quem falou, é muito verdade. Quando você tem boa vontade com alguém, tudo pode ser explicado de uma forma um pouco mais razoável. A pessoa não se pronunciou muito bem, você vai lá e, não, eu entendi o que ela quis dizer isso. E aí você passa por um filtro e você oferece uma versão que é um pouco mais palatável. Os apoiadores do Bolsonaro faziam isso com frequência. Ele falava algum disparate e aí eles iam com, não, o que ele quis dizer é, eles mesmos admitiam abertamente que falar em público, se expressar de forma compreensível, não era o forte do Bolsonaro. E o tempo inteiro, vendo aquele vídeo, eu perguntava, imagina se fosse o Bolsonaro no meio de um evento para agraciar essas pessoas de baixa renda com condições melhores, mais dignas de viver. O cara tá falando, ó, vamos parar de ter filho também aí, porque tem um limite para as coisas. Eu, pessoalmente, que não tenho nenhum e nem quero ter, eu não consigo discordar completamente da fala do presidente. E eu não tô aqui tentando detonar o cara, esse vídeo não é efetivamente sobre o Lula e sobre o que ele falou, porque como eu disse desde o começo, eu acho que a esmagadora maioria dos brasileiros concorda com isso. A questão é que se eu ou você ou qualquer outra pessoa falar isso amanhã, que pessoas de até se você falar de uma forma um pouco mais, assim, com um pouco mais de tino social, com um linguajar um pouco mais ameno e não tá apontando diretamente para alguém que você tá basicamente dizendo, ó, e você fazendo essa merda. Eu imagino que eu e você não teríamos acesso a essa mesma boa vontade interpretativa. E aí eu fico refletindo que, às vezes, essas pautas que a gente vê nas redes sociais, elas verdadeiramente, elas só têm apelo nas redes sociais. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, né, é a questão, e foi debatido mais uma vez nesse fim de semana, eu vi, tem assuntos recorrentes no Twitter, né, e aí estavam falando mais uma vez, pela milésima esse ano, se o Outback, a cadeia de restaurantes, mais uma vez no Twitter estavam debatendo se o Outback é coisa de rica, coisa de pobre, e tinha gente falando coisa assim, não, mas o Outback ele não é coisa de rico, porque, na verdade, o rico come em lugares que você nem conhece. Que não é exatamente verdade. Se os grandes milionários, as estrelas de Hollywood e tal, eles vão em lugares que são tão acessíveis que é assim que os paparazzi os encontram. Os paparazzi não são... Eles sabem onde é que estão esses lugares, eles às vezes frequentam. Não é uma coisa absurda, tá entendendo? E aí tava lá a galera se degladiando, falando sobre o que é restaurante de rico, o que é de pobre. Esses debates, eles existem, parece, só na internet. Como eu estava dizendo, esse vídeo não é exatamente sobre o Lula. Eu me pergunto, às vezes, se a militância de internet estridente, histérica, sabe, canceladora, se ela não está se isolando cada vez mais numa bolha de algo, de pensamentos, que o mainstream brasileiro, eu acho que essa galera concorda muito mais com o que o Lula falou do que com o pensamento politicamente correto, de que eu imagino que eles fraseariam dessa forma. Você não pode condicionar a pessoa a ter ou não ter filhos com o seu sucesso financeiro. Quer dizer, então, que só ricos podem ter filhos? É certamente assim que seria interpretado se eu ou você falassem algo assim. É certamente assim que seria interpretado se eu ou você falássemos algo assim. Só que é o que eu tô falando. Eu acho que tem certas coisas que vem muito do pensamento acadêmico da esquerda, que realmente só vive no Twitter. Mais um excelente motivo para abandonar essa rede social maldita. Mas o que você acha sobre isso? Coloque aí embaixo, como sempre, nos comentários. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.